Ministério da Educação recorre de decisão da Justiça Federal Gaúcha que suspendeu o SISU. Inflação de Porto Alegre fica abaixo da média nacional em 2012, de acordo com o IBGE. Vigilância Sanitária apreende quase 10 toneladas de produtos vencidos em supermercado da capital. E veja também. Venda ilegal de óculos de grau é flagrada pela equipe da TV Bandeirantes no centro de Porto Alegre. Um diagnóstico de problemas como glaucoma ou retinopatia diabética e outras alterações, se não for feito de modo precoce, pode gerar cegueira. União pode responder por violação dos direitos humanos caso não tome providência sobre o Presídio Central de Porto Alegre. Tempo seco predomina no estado e temperaturas sobem na tarde desta sexta-feira. Dupla Grenal está em busca do time perfeito para a estreia no Campeonato Gaúcho. Boa noite, bem-vindos ao Band Cidade. Em 30 segundos, o dia na tela da Band. O Ministério da Educação recorreu hoje contra a decisão da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, que suspendeu as inscrições e divulgação de resultados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU. Segundo o Ministério, as inscrições seguem sendo feitas normalmente. Pelo edital do Enem, os candidatos não têm direito a questionar a nota e só teriam acesso à prova no dia 6 de fevereiro. Mas, depois de estudantes do Rio de Janeiro, 2 gaúchos já ganharam na justiça o direito de ter acesso à correção da prova. Um deles é Tanisa Ferraz de Borba, que pela internet disse ter estranhado a baixa nota na redação. Então eu queria ver se essa nota foi realmente justa. E para poder ver isso, só tendo a visualização da prova. Além de determinar que Tanisa tenha acesso à redação, a mesma liminar suspendeu o encerramento do prazo de inscrição para o SISU, marcado para amanhã, e a divulgação dos resultados prevista para a próxima segunda-feira. O SISU dá acesso a universidades federais a partir da nota do Enem. Muitos estudantes têm medo de que as liminares atrasem a chegada à tão aguardada faculdade. Pode demorar um pouco mais para me inscrever nas universidades, pode demorar para sair o resultado e isso acaba prejudicando um pouco a gente, né? Apesar da liminar, o MEC informou que as inscrições no Sistema de Seleção Unificada continuam normalmente até amanhã. Nesta primeira edição do ano, o SISU vai oferecer 129 mil vagas em 101 instituições públicas de ensino superior. Fica aquela coisa assim, será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Já tem todo o nervosismo natural, né? Ainda mais esses problemas, fica complicado. Agora a gente vai para Torres, onde está a repórter Silvana Senin, direto lá na Casa de Verão da Band. O dia foi bonito aí, tem gente na praia, Silvana? Boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite a todos. O dia continua bonito aqui em Torres e por causa disso muita gente ainda está na praia. Mas se ontem os veranistas já estavam comemorando o Mar Claro, hoje então eles ficaram realizados. Os turistas que estão em férias aqui em Torres foram presenteados por um mar azul e com ondas calmas, sem repuxo. A temperatura estava agradável, ficou em torno dos 28 graus e os veranistas aproveitaram o tempo para tomar um banho de sol e fazer também exercícios físicos. E agora a gente vai para um assunto sério, vamos atualizar o estado de saúde do menino de 5 anos que foi mordido na tarde de terça-feira por um cão aqui em Torres, um cão da raça Collie. A equipe médica descartou a necessidade de uma cirurgia para reparar as vias aéreas. Ele, que foi mordido no pescoço, está em estado regular na UTI pediátrica do Hospital Moinhos de Vento. E agora a gente vai falar também sobre política. A prefeita Nilvia Pereira, aqui de Torres, realizou hoje o primeiro encontro da imprensa com a prefeita. Entre os projetos apresentados, a contratação imediata de servidores na área de saúde. Também afirmou que vai receber verbas do governo do estado para o Centro de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência, para um centro ecológico também, e garantiu verbas do PAC para a construção da segunda entrada da cidade. Ela afirmou que vai dar prioridade neste primeiro semestre para atender às necessidades emergenciais do verão. E a gente volta daqui a pouco com mais notícias aqui do Litoral Norte. Tá certo, obrigada, Silvana. Uma representação com mais de 100 páginas foi enviada à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos. O documento denuncia o Brasil pelas condições do Presídio Central de Porto Alegre.
8 entidades, entre elas a Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, a AJURES, entregaram uma representação composta de 20 medidas cautelares. Uma delas pede a separação dos presos provisórios dos condenados. Nos próximos 30 dias, a OEA deve dizer se aceita ou não a denúncia. Se for aceito, o primeiro estágio será chamar as partes envolvidas para uma negociação. Se isso não ocorrer, a União responderá processo de violação dos direitos humanos. O governo do estado divulgou nesta quinta-feira que pretende anunciar medidas efetivas até o final do primeiro semestre deste ano. Uma das possibilidades em estudo é tornar o Central apenas uma casa de passagem para presos em julgamento. A inflação de Porto Alegre ficou abaixo da média nacional em 2012, de acordo com pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. O índice fechou o ano em 5,56%. A média nacional ficou em 5,84%. A capital gaúcha teve o quarto índice mais baixo entre as 11 capitais pesquisadas. Belém foi a capital com maior alta em 2012. Afonso Ritter, mais uma vez a inflação fica acima da meta do governo. Boa noite. Boa noite. É verdade, a meta nacional era atingir 4,5%, mas com margem de 2 pontos percentuais, para mais ou menos. E foi quase 6%. Ainda assim ficou abaixo dos 6,5% de 2011. Mas a meta não foi alcançada pelo terceiro ano consecutivo, indicando que não dá para descuidar. Mais uma vez, os vilões foram os alimentos. E agora, principalmente, o custo dos empregados domésticos, que ficaram em menor número porque migraram para outros empregos e, por isso, quem ficou tem barganha para cobrar mais. Isso significa, Afonso, que a inflação ainda não foi domada e continua sendo uma ameaça? É verdade, a inflação nunca será domada totalmente e é uma ameaça permanente. Mas quem tem mais de 20 anos pode lembrar-se ainda de que os atuais 5% ao ano já chegaram a ser diários. Um detalhe que chama atenção na notícia é que a inflação de Porto Alegre foi uma das 4 menores do país. Mas quando se trata da cesta básica, como vimos ainda esta semana, Porto Alegre disputa com São Paulo o primeiro lugar entre as capitais mais caras. Obrigado, Afonso. Boa noite. A seguir, você confere como fica o tempo para todo o estado, principalmente no litoral norte. E ainda flagrante de venda de óculos de grau falsificado em Porto Alegre. Especialista alerta que usar lentes sem qualidade pode causar cegueira.